Senhoras e senhores, mais um vídeo falando sobre notebook. O ano começou e, coincidentemente, apareceram alguns novos modelos de notebook, modelos que eu não tinha visto antes, e principalmente com um precinho muito camarada. Então vou fazer a lista aqui dos melhores, lembrando a lista de notebook gamer, mas aqui são excelentes notebooks também pra estudar, tá? Estudar, trabalhar, enfim. Vou falar desde os mais baratinhos até os mais caros. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição, tudo bem separado e organizadinho. Detalhe, eu vou deixar link de suporte para notebook, eu super recomendo você usar. E também, recentemente, eu encontrei uma tela própria para notebook, tá? É uma parada que eu vou comprar, porque principalmente tô viajando um pouco mais e eu uso notebook, então, mano, fica muito mais prático. Você coloca do lado e aí fica como se fosse a telinha do lado. Eu achei sensacional. Bom, mas enfim, bora pros notebooks. Vamos começar aqui pelo modelo mais barato, que mais me chamou a atenção. Nesse caso, eu já tinha visto outros modelos um pouquinho mais baratinhos, mas na minha opinião, ele é a melhor opção para você iniciar e é um dos melhores custo-benefícios nessa fase de preço. Nesse caso é o Acer Aspire 5. O que ele mais me chamou a atenção, de sendo bem direto aqui, é com relação ao processador dele. Isso porque a gente tá falando de um i5 de 12ª geração, mais especificamente o i5 12450H, que aqui a gente já tá falando de um processador de 8 núcleos, 12 threads, com um clock máximo aí de 4.4 GHz. Pra essa fase de preço é tipo um baita processador, principalmente pra notebook, é, mano, muito boa. Além disso, ele já vem com 256 GB de SSD, sem contar também que ele já vem com 8 GB de RAM, coisa que também é muito raro de se encontrar nessa faixa de preço, tá? A maioria vem com 4 GB. E vir com mais memória RAM é um ponto muito positivo, tá? Sem contar que ele vem com painel TN, coisa que também é muito raro de se ver em notebook no geral, tá? A maioria vem com painel VA ou com painel IPS. Pra você que não sabe a diferença, o IPS ele te entrega uma qualidade de cor um pouquinho melhor, o VA ele é um painel um pouco mais baratinho, então ele é um pouco mais básico no quesito de cores. E o painel TN ele não entrega uma qualidade tão boa com relação à cor que nem o IPS, porém ele tem uma característica: pixel muda de cor mais rápido, que evita uma parada chamada ghosting, que pra você que joga é muito bom. O ghosting é basicamente como se fosse meio que parece um rastro que deixa na tela, porque o pixel não muda de cor tão rápido. E, inclusive, falando de jogo, sim, esse notebook ele já consegue dar conta de rodar alguns jogos, tá? Não espere rodar um Cyberpunk, mas esse processador ele já dá conta de rodar alguns games, Valorant, um CSGO, talvez até um Fortnite. E aí que vem o ponto positivo dele, vir com um pouco mais de memória RAM, porque como a gente tá falando de notebooks um pouco mais baratinhos, eles usam o que a gente chama de APU, é basicamente o processador e a placa de vídeo num combo só. Então o processador, além de processar, ele vai gerar o vídeo também. E o que acontece? Placas de vídeo tem uma parada chamada VRAM. Uma APU não tem VRAM. Então o que ela faz? Ela pega parte da memória RAM e usa de VRAM. Deu pra entender? Enfim, é mais ou menos isso. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá custando uma média de R$ 2.500, que novamente eu achei uma das melhores, se não a melhor opção nessa faixa de preço, tá? Muito completo. Mais ou menos nessa mesma pegada e às vezes até mais barato, em torno dos 2.100. Você também encontra o IdeaPad Ultra Fino 3. Ele também é um excelente notebook. Esse modelo em específico ele tá um pouquinho mais caro, porque ele vem com 12 GB de RAM e 512 de SSD. E o que eu gosto muito dele, que faz eu recomendar bastante com relação ao processador, no caso é um Ryzen 7 5700U, tem 8 núcleos, 16 threads e um clock máximo de 4.3 GHz. No geral, um processador muito completo, e por ser AMD eu particularmente prefiro um pouco mais as APUs da AMD, tá? Principalmente para jogos. Para trabalho eu recomendo mais Intel. Com relação ao seu preço, como eu disse, você encontra uma versão um pouquinho mais barata, em torno dos seus 2.100, e essa tá em torno aí dos seus 2.600. Já um outro modelo também que é muito potente, mas eu recomendo mais para você que quer estudar e trabalhar, que inclusive eu tô pensando em pegar para mim, que no caso é o Galaxy Book 2. Mano, ele é muito completo esse notebook. Eu sempre cito ele na lista e eu sempre vou continuar citando, tá? No geral, o que mais me chama a atenção dele é com relação ao design, tá? Ele é muito portátil, ele tem uma pegada bem office mesmo. Ele é muito semelhante ao MacBook, coisa que eu gosto bastante, porque eu acho muito lindo esse design mais minimalista. Além disso, aqui no processador a gente tem um modelo um pouquinho semelhante com o do Acer, que no caso é o i5 1235U, mas ele é um pouquinho melhor, tá? Porque aqui a gente já tá falando de um processador de 10 núcleos, 12 threads e um clock máximo de 4.4 GHz. Ah, e tem um detalhe do processador da 12ª geração que eu não citei. Os núcleos, eles são divididos em meio que tarefas. Então tem núcleos de eficiência e núcleos de potência. Resumidamente, você consegue tirar uma melhor eficiência dele. Além disso, ele também já tem 8 GB de RAM, 512 de SSD. E o que eu mais gosto nele é que, como eu disse, além dessa pegada um pouco mais office, ser um pouco mais portátil, ele carrega via USB-C. Eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim é muito melhor, porque eu uso um notebook, eu levo ele pra viagem e eu tenho um MacBook e é simplesmente, mano, parto ficar levando a fonte desse notebook. É um saco. E se você esquecer, ó, você se ferrou, tá? Então o USB-C, mano, salva demais. E com relação ao seu preço, hoje atualmente você encontra numa média de R$ 3.000, porém já encontrei ele até mais barato, em torno de seus R$ 2.700, R$ 2.800. Subindo um pouquinho mais, a gente tem o famoso Gaming 3i, que eu sempre cito ele, acho que tem quase um ano que eu tô citando esse notebook. E ele não sai por um simples motivo: ele é o modelo mais barato que você consegue gamer atualmente no mercado, tá? Ele vem com i5 11300H, 8 GB de RAM, 512 de SSD e uma GTX 1650. Por incrível que pareça, hoje em dia vocês deram até sorte, porque a versão com Windows
Windows dele tá mais barata, então você não precisa comprar com Linux e ficar instalando Windows. Inclusive eu tenho esse notebook, ele vem na versão Linux, e hoje atualmente ele tá numa faixa aí de R$3.200. Porém, ele é o mais barato, mas ele não é o que eu mais recomendo. O que eu recomendaria principalmente pra você que quer jogar com mais tranquilidade, economiza um pouco mais e vai pro Acer Nitro 5. Resumindo, ele é mais ou menos a mesma coisa, tem 8 GB de RAM, 512 de SSD e também a mesma placa de vídeo, que é a GTX 1650. Só que tem uma pequena mudança que faz muita diferença, que no caso é o processador, que a gente vai de um i5 11300H para um 11400H. Processador de 4 núcleos e 8 threads para um processador de 6 núcleos e 12 threads. Resumindo, ele vai rodar jogos com muito mais tranquilidade e principalmente games mais pesados, muito mais tranquilo. E eu falo por experiência própria, mano. Quando eu rodei um Warzone aqui, eu não gostei muito disso, não. Além disso, vale ressaltar que o Acer já vem com tela 144 Hz IPS, enquanto o Game 3i vem com painel VA, que é só 60 Hz. E com relação ao seu preço, já atualmente ele tá numa faixa aí de R$3.800. Porém, se o seu orçamento permitir, eu recomendaria você economizar um pouquinho mais e já ir também pro próximo, que no caso é o Acer Nitro. Não tem 5, é só Acer Nitro. E na moral, nessa faixa de preço, novamente, eu acho que ele é uma das melhores opções, se não a melhor opção, porque realmente o bichão é completo. Já começando com um processador que é o mesmo do começo do vídeo, no caso um i5 12450H, 8 núcleos, 12 threads, clock máximo de 4.4 GHz, simplesmente fenomenal, incrível. Só que aqui ele tem 144 Hz com painel IPS, e diferente do modelo do começo do vídeo, a gente não vai usar a placa de vídeo integrada, e esse modelo aqui ele já vem com uma RTX 3050, que não necessariamente é o modelo mais barato que eu encontrei com a RTX já. Tem uma versão do Acer Nitro 5 com RTX 3050, que seria o mais barato com a RTX. Então no caso ele seria a segunda opção mais barata, só que por conta desse combo de configurações dele, ele se torna, na minha opinião, a melhor opção. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá numa casa aí de R$4.400, o que pode parecer caro, mas cara, eu não encontrei praticamente nada nessa mesma faixa de preço. Isso eu encontrei na maioria das vezes vindo com processador um pouquinho pior e tudo mais. Sumindo um degrauzinho a mais, um outro modelo que eu coloquei aqui nessa lista mais porque vocês pediram bastante, que no caso é o Dell G15. Eu colocava bastante ele na lista, só que ele tava meio carinho. E nesse caso, essa versão aqui ela é um pouquinho diferente. Isso porque aqui a gente tem um modelo que vem com um i5, só que ele é da 13ª geração da Intel. No caso é o 13450HX. A gente tá falando de processador de 10 núcleos, 16 threads e um clock máximo de 4.6 GHz. Se contar que ele já vem com 512 GB de SSD, 8 GB de RAM, e vale ressaltar que é DDR5, então ela é um pouquinho mais rápida. E também ele já vem com uma RTX 3050 e um painel VA de 120 Hz. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá em torno aí de seus 5.500, o que eu acho meio caro pra essa configuração, tá? O processador é muito bom, Dell no geral é muito boa, tipo, cara, ela te entrega uma qualidade absurda, só que ele só tem 8 GB de RAM e um painel VA de 120 Hz. Eu acho meio pouco assim pra esse modelo, mas ainda assim é um excelente notebook, tá? E agora, indo pro modelo mais barato do mercado que a gente tem atualmente com RTX 3060, a gente tem o famoso Gaming 3i da Lenovo. Ele é simplesmente o mais barato com RTX 3060. Nesse caso, ele já vem com um Ryzen 7 5800H, um processador de 8 núcleos, 16 threads, já vem com 512 GB de SSD, 16 GB de RAM e, obviamente, uma RTX 3060. Cara, eu gosto muito de recomendar esse notebook pra talvez você aí que esteja procurando um modelo pra edição de vídeo. Um modelo barato pra você editar vídeo, cara, na minha opinião, esse seria o melhor combo que você encontraria, tá? Melhor combo com o melhor preço. Ele realmente é muito completinho e a RTX 3060 ela já entrega um bom desempenho pra edição de vídeo. E com relação ao seu preço, já atualmente ele tá na casa aí de seus R$6.200 e a versão com Windows tá em torno aí de seus 6.400. E por último, e o modelo que talvez mais me surpreendeu, e eu particularmente gostei muito desse notebook, inclusive se a marca quiser me enviar, eu tô super aceitando, que é o Asus VivoBook Pro 15. O que mais me surpreendeu é porque ele realmente é um notebook gamer portátil. Mano, é muito difícil você encontrar um notebook gamer que seja portátil, fino, mas eu encontrei esse modelo e ele é muito bom, tá? Primeiro que ele não tem um design fino, ele tem um design ultra fino, ou seja, ele é bem slim, tem uma construção extremamente top. E aqui eu já vou dar um spoiler: se você busca um notebook, tipo assim, com qualidade muito boa, eu sempre gosto de recomendar Dell ou Asus. Também Vaio, cara. No geral, essas três marcas, elas investem muito no quesito, tipo, qualidade de construção do notebook. E esse modelo, mano, me chamou muita atenção, porque já começando que ele vem com um i9 11900H. Eu talvez achei um pouco exagerado. Aqui a gente tá falando de um processador de 8 núcleos, 16 threads, um clock máximo de 4.9 GHz. Tipo, mano, é um puta processador. Ele tem um painel IPS de altíssima qualidade, que é 144 Hz. Além disso, ele também já vem com 16 GB de RAM, 512 de SSD. E ele vem com uma RTX 3050. Aí que vem um ponto que eu achei meio exagerado a configuração desse notebook, porque aqui a gente tem um processador muito bom e uma placa de vídeo mais ou menos. A RTX 3050 é muito boa, mas em comparação com o i9, tipo, é meio desequilibrado, tá ligado? É tipo colocar uma roda de um HB20 numa Ferrari, tá ligado? Talvez não seja tanto assim a diferença, mas acho que deu pra entender o comparativo. Ficou meio desequilibrado no quesito de potência, mas, mano, é um puta notebook
notebook muito bom. Ele é super bem avaliado. E hoje, atualmente, ele tá custando na faixa aí dos seus R$ 6.400, o que, honestamente, eu acho uma configuração até que bem completa. No geral, o notebook é bem completinho. Já se você quer gastar um pouco mais e quer buscar mais desempenho, o modelo que eu mais recomendo seria o modelo da Predator, o Helios 300, que ele vem com uma RTX 3070 e, no caso, mano, ele vai ser um dos modelos mais potentes com o melhor custo-benefício que você vai encontrar atualmente, tá? Ele tá na faixa aí dos seus R$ 8.000, o que sim é uma puta grana, só que, mano, no quesito de potência, o bichão é simplesmente fenomenal. Ou nesse caso, você já pode ir para um MacBook, você encontra o modelo Air M1 em torno dos seus 8 até 10 mil reais. Até o M2, cara, você encontra nessa faixa de preço. Super recomendo. E novamente, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!